quero te convidar então a abrir a sua Bíblia no texto que nós iremos ouvir a palavra de Deus nessa noite. Vou colocar aqui o texto para a gente, projetar o texto. O texto da mensagem de hoje é o texto do livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 14 e 16. Diz assim a palavra de Deus para nós nessa noite. Diz assim a voz de Deus para mim e para você. Espero que ela edifique a sua vida desde já, nesse momento, em nome de Jesus. Carta de Hebreus, no capítulo 4, versículo 14 ao 16. Sabendo que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa fé. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se importar com as dores de nossas enfermidades. Porém, um que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. Portanto, acheguemo-nos confiantemente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. Feche os seus olhos, vamos orar e vamos falar com Deus. Santo Deus, por esta palavra, Pai. Eu te agradeço pela tua palavra que foi aberta e lida e já edifica os nossos corações. Eu sou grato, Senhor, pela tua palavra que tem falado tanto conosco nesses dias. A tua palavra que tem nos dado uma nova revelação daquilo que o Senhor tem para nós nesses dias. Eu te agradeço, Deus, pela tua voz, Deus, que é viva, pela tua palavra que é viva e eficaz para nós. Só continue nos sustentando nesses dias, que possamos nos chegar ao trono da graça e alcançar e buscar e ter certeza que no teu trono da graça nós encontramos auxílio para as nossas necessidades. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a carta de Hebreus é uma carta que tem falado poderosamente comigo nos últimos dias. O texto de Hebreus é um texto maravilhoso. Um texto que te indico aí, nesses dias de quarentena, você se deleitar nesta obra maravilhosa. E especificamente, aqui no capítulo 4, no livro de Hebreus, o autor está falando sobre a supremacia do sacerdócio do Senhor Jesus Cristo. Como que Jesus é um sumo sacerdote soberano? Como que Jesus é um sumo sacerdote diferente? E para a gente entender o porquê que Jesus é um sumo sacerdote diferente, meus irmãos e minhas irmãs, a gente primeiro precisa entender o que é um sumo sacerdote, né? O que os sacerdotes faziam. A história bíblica vai nos mostrar que o sacerdote era aquele homem que uma vez ao ano levava no Santo dos Santos um sacrifício para expiação do pecado do povo de Deus. Era um homem separado, reservado, com o propósito de chegar à presença de Deus e levar diante da presença de Deus as petições do povo, o clamor do povo, a oração do povo e principalmente o pedido de perdão. Uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, o dia do perdão, o sumo sacerdote levava ao Santo dos Santos e queimava todos os sacrifícios e as ofertas ali no altar, em cima da Arca da Aliança, para que o povo tivesse perdão, para que o povo fosse liberto do fardo do pecado. Só que a história bíblica também vai nos contar que ali no templo onde acontecia esse sacrifício, esses sacerdotes começaram a criar um ambiente de corrupção e de maldade em relação ao povo. O que acontecia era que quando o povo chegava no pátio
para oferecer ali o seu animal para ser queimado, em vez do sacerdote pegar aquele animal e entregar como oferta a Deus, ele levava para dentro do templo e passava novamente de volta para que esse animal pudesse ser vendido mais uma vez e o sacerdote pudesse lucrar em cima da oferta do povo. E o que acontecia era que o sacerdote queimava apenas a gordura dos animais e não o animal em si. O que acontecia é que eram os sacerdotes daquela linhagem, eles estavam usurpando da oferta do povo. Eles criaram um ambiente de lucro, de poder e de manuseio, de manipulação da oferta do povo de Deus, da oferta genuína, da oferta que buscava o pedido de perdão. Além de manusear e corromper a oferta, eles estavam corrompendo o pedido genuíno daquele povo. Eles estavam corrompendo o pedido sincero de um povo que estava buscando perdão, que estava buscando misericórdia, que estava buscando graça. Mas aqueles sacerdotes estavam fazendo mal ao povo, sem que eles soubessem. Aqueles sacerdotes estavam manuseando as suas ofertas de forma leviana e estavam corrompendo, estavam usurpando. Estavam criando um ambiente para que apenas o sacerdote pudesse beneficiar. Aquele sacerdote do Antigo Testamento não sentia a dor do povo. Aquele sacerdote não compadecia do povo. Aquele sacerdote não compadecia da dor e do clamor daquele povo. Ele só queria apenas usar e se beneficiar e sugar o máximo daquele povo que já era sofrido e que já passava por momentos de muita dor e de muita tribulação. E aí nós chegamos no nosso texto, irmãos e irmãs, porque o livro de Hebreus vai nos dizer que o Senhor Jesus, ele é um sumo sacerdote de uma ordem diferente. Da ordem de Melquisedeque. Uma ordem diferente da ordem dos sacerdotes do Antigo Testamento. De uma linhagem diferente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Jesus não se encontra na mesma linhagem daqueles sacerdotes corruptos. Que o nosso Senhor Jesus, que é o sumo sacerdote, que o texto aqui no versículo 14 vai dizer, temos um grande sumo sacerdote, e que aqui na carta de Hebreus, em outros versículos, em outro texto, nós vamos perceber que Jesus, ele é um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Você vai encontrar isso no capítulo 7. Nós percebemos que Jesus é de uma outra linhagem, de uma linhagem diferente, desse homem que não estava conectado com essa linhagem corrupta, com essa linhagem que buscava usurpar do povo, que buscava oprimir o povo. Mas Jesus vem da ordem de Melquisedeque. Que essa ordem, o princípio é da justiça, o princípio é da paz, o princípio é da compaixão, o princípio é da misericórdia. Nós, meus irmãos e minhas irmãs, seguimos a Jesus, o sumo sacerdote, que adentrou os céus e que é filho de Deus. Olha o que o texto está falando para nós. Temos um grande sumo sacerdote, um sacerdote diferente, superior, é muito maior do que a pequenez daqueles homens que usurpavam a fé do povo. E o texto nos faz um convite, e é o primeiro convite que eu quero fazer para você nessa noite. Que nesses dias, onde infelizmente, meus irmãos e minhas irmãs, a fé tem sido usada como um instrumento de manipulação. Líderes religiosos têm levantado a sua voz em nome de Jesus para usurpar e sugar mais do povo, para arrancar mais do povo, para sugar tudo que pode do povo, financeiramente, espiritualmente, emocionalmente. Que nesses tempos, ainda nesse momento de dor e de luta que o mundo vive, em homens
que se dizem seguidores do Senhor Jesus, têm se levantado não para trazer esperança, mas para trazer opressão. Nesses dias existem essas lideranças, mas eu quero te convidar nessa noite, meu irmão e minha irmã, a reter a sua fé nesse Senhor Jesus, que é o sumo sacerdote, que é o Filho de Deus, que é o sacerdote da ordem de Melquisedeque, diferente desses homens. Eu quero te convidar nesse momento, a primeira coisa, a você reter a sua fé em Jesus e em nenhuma liderança maldosa, em nenhuma liderança carnal que possa influenciar o povo ao mal. Essa é uma palavra importante demais, meus irmãos, porque infelizmente, nesses momentos, muitos usam o nome de Jesus para benefício próprio. Infelizmente, muitos homens e mulheres que poderiam ser alcançados estão recebendo um testemunho péssimo, estão recebendo um testemunho horrível daquilo que o Senhor Jesus é. Mas eu e você seremos desafiados nessa noite ao que o texto bíblico nos chama. Retenhamos firmemente a nossa fé, que eu e você possamos reter com firmeza os nossos valores e a nossa fé no Senhor Jesus, o grande sumo sacerdote, Filho de Deus da ordem de Melquisedeque. Que eu e você, meu irmão, minha irmã, possamos permanecer firmes com a nossa fé nesse Deus. Que eu e você não possamos ser manipulados pelos sacerdotes de Araque que existem em nossos dias, mas que possamos ser direcionados pelo Senhor Jesus, o sumo sacerdote, aquele que adrentou os céus, que é Filho de Deus. E o texto continua. E o texto nos dá, meus irmãos, a razão, o porquê que nós devemos reter com firmeza a nossa fé. O texto no versículo 15 vai nos mostrar qual é a razão de mantermos firmes a nossa fé nesse Senhor Jesus, o sumo sacerdote. Olha o que o texto diz. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se importar com as dores de nossas enfermidades. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Ele está dizendo, olha, Jesus é o sumo sacerdote que adentrou os céus, Filho de Deus. Mantenha a sua fé firme nele. E sabe por que você deve manter a sua fé firme nele? Porque ele é diferente do sumo sacerdote do templo de Salomão. Ele é diferente porque nós temos um sumo sacerdote que se importa com as dores e com os sofrimentos do seu povo. Que maravilha! Nós temos um sumo sacerdote que se importa conosco. Nós não temos um Deus impessoal, nós não temos um Deus distante, nós não temos e não seguimos a um Deus morto, nós seguimos a um Deus que se importa conosco e se importa com as nossas dores. Nós seguimos a um Deus que nesse momento em que muitas vidas estão sendo ceifadas, também está sofrendo pela dor deste mundo, também está entristecido pelas vidas que estão sendo perdidas, também chora, também se entristece com a dor deste mundo, sente a dor. Porque esse é o que o texto nos diz. Porém, que em todos foi tentados assim como nós. Ou seja, é um Deus que sente a nossa dor. É um Deus que vê, que ouve, que sente a dor do povo. Assim como lá no Antigo Testamento, em que Deus levanta Moisés e fala, olha, eu ouvi o clamor do meu povo, senti a dor do meu povo. E vou te enviar para libertá-los. Deus sente a nossa dor. Deus está sentindo esse tempo de luta que a nação e que o mundo vive. E está zelando, cuidando e sentindo a nossa dor. Um Deus que tem empatia por mim e por você. Um Deus que sente a nossa miséria, que tem misericórdia. Nós seguimos a um Deus, nós seguimos ao Senhor Jesus, que sente as nossas dores, que sente as nossas enfermidades. Não um Deus impessoal e distante. É nesse Deus, meu irmão, minha irmã, que eu te convido
a estabelecer e firmar a sua fé. Não se deixe levar por lideranças maldosas, lideranças iníquas, lideranças maliciosas nesse momento, que nesse momento não está se importando com a dor do povo. Porque se queremos ser discípulos e discípulos do Senhor Jesus, eu e você precisamos ser como o sumo sacerdote, que sente a dor do outro. Nós precisamos, como igreja, nesse momento, nos levantar e sentir a dor de quem precisa, de quem está clamando por uma dor muito maior que a nossa. Muitas vezes falamos que estamos mal, que estamos com dores, mas nesse momento estamos abastados. E temos muito a que doar e abençoar e retemos. Misericórdia. Que Deus toque o nosso coração para que possamos ser como o Senhor Jesus. Nós, como igreja, não podemos brincar de ser igreja. Não podemos ser levianos no nosso discipulado. Se queremos ser como Jesus, precisamos ser aquele que se importa com a dor do outro. Que se importa com as enfermidades do outro. Com a enfermidade do mundo. Aquele que olha para o mundo e percebe que precisa tomar atitudes drásticas para que mais mortes não aconteça. Que eu e você possamos ser discípulos de Jesus, que manifestem o caráter do Senhor Jesus até no nosso compromisso da nossa quarentena. Que nós não possamos ser negligentes no nosso isolamento, que não possamos brincar com essa situação, que possamos levar a sério. São vidas que estão em jogo. Que possamos nos importar, assim como o Senhor Jesus, o nosso sumo sacerdote, se importa. Que eu e você possamos ser como Jesus, o sumo sacerdote, e se importar com as dores deste mundo. Jesus, em tudo foi tentado, assim como nós, porém, sem pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele passou por esse mundo, sentiu as nossas dores. Passou pelas tentações, mas sem pecado. É o Cordeiro de Deus sem mácula que tira o pecado do mundo. Primeira coisa, então, que eu te desafio nessa noite é permanecer firme a tua fé no Senhor Jesus. A reter a tua fé com firmeza no Senhor Jesus. E que você, assim como Jesus também, a segunda coisa, possa se importar com a necessidade, com a dor do outro. Possa se importar com a dor do mundo e que as suas atitudes reflitam isso. Versículo 16 nos diz assim: depois dele nos chamar, afirmarmos a nossa fé no sumo sacerdote Jesus, da ordem de Melquisedeque, depois dele nos desafiar a se importar, assim como Jesus se importa, assim como Jesus, que é o sumo sacerdote de uma ordem diferente, de uma linhagem diferente, que se importa com a dor do outro. Ele nos lança um último desafio. Portanto, olha que benção. Portanto, acheguemo-nos confiantemente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. Meu irmão, minha irmã, que desafio maravilhoso Deus nos coloca. Que nesses dias, meu irmão, minha irmã, nós possamos nos achegar para o trono da graça de Deus. Que nesses dias nós possamos, com confiança, chegar a Deus, porque sabemos que nele existe não um trono de poder, não um trono de apenas de um poder de imposição, mas existe o trono da graça. Olha que maravilhoso que o texto diz, irmãos. Existe um trono da graça. Com confiança chegue ao trono da graça. Porque é no trono da graça que eu e você vamos obter misericórdia e graça e auxílio nesse tempo de necessidade. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos nos achegar ao trono da graça. Que esses dias
sejam dias que eu e você possamos nos aproximar mais e mais do trono da graça de Deus. Porque é no trono da graça de Deus que eu e você, que nós como igreja, iremos encontrar a misericórdia do Senhor, a graça e o auxílio para esse tempo de luta que estamos vivendo. Que eu e você possamos correr para o trono da graça de Deus. Que eu e você possamos gastar a nossa energia para que possamos nos aproximar desse trono precioso que é cheio de graça, de misericórdia e de auxílio para as nossas necessidades. Fuja dos tronos mundanos. Fuja dos tronos que o mundo tem levantado. Fuja dos tronos de lideranças maldosas que têm sido levantados nesses dias, meus irmãos. Fuja da idolatria, liderança X ou Y e apenas se achegue ao trono da graça de Deus, porque é o único lugar onde você e eu e nós poderemos encontrar graça, misericórdia e auxílio para as nossas necessidades. A minha oração nesse dia, meu irmão, minha irmã, o meu clamor nesse dia, meu irmão e minha irmã, é que nós como igreja, que nós como discípulos do Senhor Jesus, possamos correr, nos achegar com confiança ao trono da graça de Deus. Que possamos gastar todas as nossas forças para ir, mas também para levar outros a esse trono da graça. Nesses dias, Deus está nos dando a oportunidade de levar outros e outras ao trono da graça de Deus. Deus está abrindo uma porta maravilhosa para que eu e você, como discípulos e discípulas do Senhor Jesus, possamos levar outros ao caminho da graça. Possamos levar outros ao trono da graça de Deus, porque é lá que esses irmãos e irmãs irão encontrar misericórdia, graça e auxílio para essa necessidade que estamos enfrentando. Deus que supre as nossas necessidades, que supre aquilo que precisamos, aquilo que é necessário para nós. Que nós como igreja possamos orar, possamos clamar, possamos estender as nossas mãos para consagrar este mundo, para clamar por este mundo, para que muitas e muitas vidas possam ouvir essa voz, ouvir essa palavra e serem tocadas a perceber que é no trono da graça de Deus que iremos misericórdia e auxílio para esse tempo que estamos vivendo. Essa é a nossa fé, meus irmãos e minhas irmãs. Essa é a nossa fé no Senhor Jesus. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar pelos discursos maldosos, pelos discursos políticos religiosos que querem nos desvirtuar a fé no Senhor Jesus. Que possamos respeitar as nossas autoridades, que possamos respeitar as nossas lideranças, mas que nós única e exclusivamente corramos para o único trono, que é o trono da graça do Senhor Jesus. Que toda a sua confiança esteja no trono da graça e não nos tronos terrenos e não nos tronos deste mundo. Que Deus, através do seu Filho Jesus, nos sustente e nos faça uma igreja que caminha e que são sacerdotes da ordem de Jesus, da ordem de Melquisedeque. Que eu e você possamos ser discípulos e discípulas do Senhor Jesus. Que possamos exercer o nosso sacerdócio universal. Porque sacerdote não é só o pastor, não é só o bispo. Através de Jesus, ele estabeleceu um novo sacerdócio, o sacerdócio universal. Então, através de Jesus, você e eu, nós, somos sacerdotes dele. E você está desafiado com essa palavra. Está desafiado a se importar com a dor do outro. Está desafiado a levar outros ao trono da graça. A levar outros ao trono da graça para encontrar misericórdia e auxílio em tempos de necessidade. Que eu e você possamos ser discípulos e discípulas de Jesus nos caminhos da missão. Que retenha sua fé firme em Jesus. Que se importa com a dor do outro.
e que corre confiantemente para o trono da graça, porque é ali que encontraremos graça, misericórdia e auxílio para as nossas necessidades. Que o Senhor Jesus sustente a sua vida. Que essa palavra gere muitos frutos no seu coração. Que essa palavra te edifique nessa semana. Que essa palavra fique na sua memória nessa semana. Para te edificar, para te sustentar a ser um discípulo, uma discípula do Senhor Jesus. Nos caminhos da missão. Manifestando o caráter dele neste mundo. Quero te convidar a você ficar em pé aí na sua casa. Quero te convidar a nós termos uma última palavra de oração. E depois quero impetrar a bênção sobre a sua vida. Para que possamos finalizar esse culto abençoado. Debaixo da graça do Senhor Jesus. Fique de pé aí na sua casa.